Eu sou o Laison, sou doutorando pela Universidade Federal de Goiás e vou apresentar o trabalho hoje intitulado A Cavalaria Medieval na obra Tirante Leblanc. Bem, com relação ao autor, não existem muitas informações sobre a sua vida. Sabe-se que nasceu por volta de 1410 em Valência e morreu por volta de 1468. Pertencia ali a uma pequena nobreza da região e, além da Espanha, morou também em Portugal, Sicília e Inglaterra. E foi provavelmente na Inglaterra que ele teve contato com uma literatura de cavalaria que serviu de inspiração para que ele compusesse a sua obra. Na sua obra, ele utilizou diversas referências, né, como Dante, o Boccaccio, o Petrarca e principalmente o Raimundo Lúlio. Além disso, para dar mais veracidade aos fatos narrados, o autor também utilizou documentos, como crônicas, a Bíblia e alguns documentos oficiais também. Com relação à obra, ela foi escrita, finalizada por volta de 1460, já no fim da vida do autor, e ela narra as aventuras de Tirante, por regiões que hoje correspondem à Europa, à África e à Ásia. Foi uma obra muito requisitada, sobretudo por príncipes e membros da nobreza. Existe uma carta do príncipe Dom Fernando de Portugal, em que ele fica sabendo dessa obra em inglês e pede para que seja feita uma tradução para o português. Só que até onde se sabe, essa tradução não foi feita, e se chegou a ser realizada, ela não chegou até os dias atuais. Há duas edições mais antigas, uma catalana, de 1497, composta de alguns fragmentos, e uma castelhana, mais completa, de 1511. Então, ela é considerada uma novela total, é, porque ao mesmo tempo ela é uma novela de cavalaria, né? É uma novela histórica, uma novela militar, social e psicológica, o que possibilita diferentes olhares, leituras e pontos de vista. E um dos aspectos também é que ela é uma obra que buscou representar a realidade. Por isso ela é reconhecida não como um romance de cavalaria, mas sim como uma novela de cavalaria. É um gênero que se destaca sobretudo ali no século XV. E o próprio Miguel de Cervantes, na obra Dom Quixote, ele destaca esse papel do tirante, né? Essa questão de que os personagens são mais próximos do real, porque eles amam, eles sofrem e eles morrem, né? Diferente de outras obras. Aqui nós não temos, por exemplo, criaturas mágicas como dragões, magos, feiticeiras, né? Diferente de outros romances de cavalaria. Bem, com relação ao conteúdo, o Tirante ele aparece na obra quando ele, junto com outras pessoas, está indo para Londres participar dos festejos do casamento do rei da Inglaterra. E o objetivo do Tirante também era lá se tornar um cavaleiro, ingressar numa ordem de cavalaria. Só que durante o trajeto, o Tirante ele adormece sobre o seu cavalo e ele acaba indo por um caminho diferente. E quando ele desperta, ele se depara com uma figura, né, com uma pessoa que seria o eremita. Ele apresenta pro eremita, né, diz que se chamava Tirano, que estava indo para Londres para se tornar cavaleiro, né, com o objetivo de se tornar cavaleiro. E o eremita fala para o Tirante que ele havia sido cavaleiro no passado e tudo que ele precisaria saber sobre o exercício da cavalaria, sobre o que ser um bom cavaleiro, estava escrito num livro chamado Árvores de Batalha. Foi um livro que é um documento que existe, que, né, ele foi escrito por um prior francês, que ele dedicou ao rei Charles VI. E nessa obra, Árvores de Batalha, o autor ele diz que ele discute a guerra a partir de um ponto de vista jurídico. E ele fala que os males, que a cura para os males da cristandade seria ter um bom exército de cavalaria, né? Então, a partir dessa obra, Árvores de Batalha, o eremita explica para Tirante sobre o exercício da cavalaria. Primeiramente, o eremita explica para Tirante como se fundou e por que foi criada a ordem de cavalaria. Que, segundo ele, o cavaleiro foi criado para manter a lealdade e a justiça.
Posteriormente, o eremita explica para Tirante quais as qualidades e os requisitos que uma pessoa deveria possuir para entrar em uma ordem de cavalaria e para se tornar um bom cavaleiro. Segundo o eremita, a primeira coisa era ser o mais valente de todos, né? Mas também a pessoa teria que ser amável e gentil com todos. Uma das funções do cavaleiro seria manter a lealdade e a justiça e, principalmente, defender a igreja. Após abordar sobre o papel e a importância do cavaleiro na sociedade, o eremita passa a explicar para Tirante o significado das armas utilizadas pelo cavaleiro, que ele divide em duas, que seriam as armas defensivas e as armas ofensivas. Com relação às armas defensivas, que compreende sobretudo a armadura do cavaleiro, ele diz que esta representa a igreja, ou seja, deve permanecer enclausurada e murada pela proteção do cavaleiro. Este deve defendê-la contra todos aqueles que desejam destruí-la. E a partir daí ele descreve o significado de cada parte da armadura do cavaleiro e o seu significado. Primeiro ele começa falando sobre o elmo, que deveria ficar na ponta mais alta do corpo, e também mais elevada deve estar a coragem para amparar e manter o povo, não permitindo que nem o rei, nem ninguém lhe cause mal ou dano. Os antebraços e manoplas significam que ele não deve mandar ninguém em seu lugar. Ele próprio deve ir, cabendo-lhe os braços e as mãos, defender a igreja, o povo que é bom e quantos levem vida conduta. As proteções do braço significam que o cavaleiro deve impedir que os homicidas e nigromantes causem mal ou dano às igrejas. O arneio das pernas significam que, se o cavaleiro ouve ou sabe que alguém quer causar dano à igreja, ou que infiéis vieram para fazer mal à cristandade, deve ele sair em sua defesa, indo mesmo a pé para a batalha, caso não possa fazer a cavalo. Com relação às armas ofensivas, também possuem diversos significados, ligados sobretudo à proteção da igreja. O eremita destaca duas, a lança e a espada. Com relação à lança, essa deveria ser longa e de ferro, pois assim o cavaleiro conseguiria afastar todos aqueles que desejassem fazer mal à igreja. Da mesma forma que a igreja é imensa, diz o eremita, deve o cavaleiro agir tão intensamente que seja tido e temido por todos, mesmo pelos que jamais tenham visto. Ele deve ser temido, assim como a lança é respeitada e temida nos enfrentamentos. Já com relação à espada, segundo o eremita, era a arma mais nobre e digna que um cavaleiro poderia carregar, e deveria ser utilizada de três maneiras. Primeiramente, defendendo a igreja, matando e ferindo aqueles que queiram prejudicar. Com a ponta da espada, que fura tudo que alcança, assim deve o bom cavaleiro furar e atingir quantos desejem prejudicar a cristandade ou a igreja, não tendo piedade deles, nem mercê alguma, ferindo-os por todos os lados com a espada. A correia da espada significa que o cavaleiro deve cingir-se do cinto da castidade, da mesma maneira que prende a espada no corpo. O pomo significa o mundo, por isso o cavaleiro se obriga a defender a república. A cruz significa a verdadeira cruz, na qual quis padecer e morrer nosso Redentor, para redimir a natureza humana. O mesmo deve fazer todo bom cavaleiro, morrer pelo restabelecimento e conservação de tudo que se disse acima. Morrendo por essa causa, sua alma irá direto para o paraíso. Então essa é a maneira e o significado da espada para o cavaleiro, né, segundo o eremita. Outro instrumento indispensável também para o exercício da cavalaria seria o cavalo, que segundo o eremita, ele aborda sobre a importância do cavalo e ele diz a Tirante que esse animal representa o povo. Portanto, da mesma maneira que o cavaleiro defendia o cavalo em batalha, para que não aconteça nenhum mal com ele, para que ele não seja ferido, assim deve também proteger as pessoas, para que essas não sejam exploradas. O eremita também diz a Tirante que um bom cavaleiro deveria possuir um coração duro e forte contra aqueles que são falsos e impiedosos, mas também ter um coração brando com aqueles que fossem pacíficos e leais.
O cavaleiro também tinha como obrigação defender a população indefesa, ou seja, as solteiras, as viúvas, os órfãos e as mulheres casadas. E por fim, observamos que o eremita alerta Tirante para o fato de entrar para uma ordem de cavalaria exigia muito esforço do cavaleiro, né, devido a tantas renúncias e obrigações. Bem, com relação às considerações finais, ao longo do texto nós percebemos que um dos objetivos do autor se deu no intuito de iluminar aqueles que pertenciam à cavalaria, apresentando-lhes assim exemplos de bons costumes, a fim de evitar que estes cometessem atos monstruosos e caíssem em vícios, pois somente os homens virtuosos seriam merecedores de honra, glória e fama. Então, o que eu apresentei aqui foi alguns resultados parciais da pesquisa, o trabalho ainda está em desenvolvimento, e é isso, né? Aqui nós temos algumas referências que nós utilizamos ao longo do trabalho, e obrigado.